qual é os nossos objetivos? Nosso objetivo está na missão que foi colocada pelo presidente para o nosso país, no discurso que ele realizou quando tomou posse ano passado, de restaurar e reerguer a pátria, libertando-a do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica, com a nossa visão de fazer do Brasil a mais vibrante e mais próspera, e aí eu quero deixar muito claro, democracia liberal do hemisfério sul. Aqui ninguém está atentando contra a democracia, isso tem que ficar muito claro. Senhoras e senhores, bom dia! Bom dia! Eu peço inicialmente desculpas aí pelo atraso, mas na nossa partida lá em Brasília, uma aeronave estava chegando aí com órgãos que estavam sendo transportados, teve prioridade, e aí nós tivemos um atraso lá na nossa decolagem. Chegar a Santa Catarina sempre é um momento extremamente satisfatório pelas características do Estado, pela qualidade do povo que aqui habita, pela capacidade que esse Estado tem. E é o primeiro Estado que eu venho aqui no ano de 2020 para falar daquilo que é a realidade que nós estamos vivendo e quais são as propostas que o nosso governo tem que fazer avançar ao longo desse ano, no sentido de que a gente consiga assegurar desenvolvimento sustentável para o nosso país, bem como bem-estar social. Então, a nossa apresentação, ela se destina a falar desses desafios que nós temos que superar e, mais uma vez, eu destaco que os mares não estão tranquilos, né? Os mares não estão tranquilos porque vídeos são divulgados, redes sociais se encandecem, as pessoas muitas vezes não raciocinam sobre aquilo que estão escrevendo e estão discutindo, emoções são colocadas à flor da pele e parece que nós vivemos num eterno turbilhão. E esse eterno turbilhão tem que ser superado. E superado como? Superado por uma tríade que desde o ano passado eu venho tentando demonstrar para todos. É a tríade da clareza, da determinação e da paciência. É só com isso que nós vamos conseguir chegar aos objetivos que temos pela frente. E qual é os nossos objetivos? Nosso objetivo está na missão que foi colocada pelo presidente para o nosso país, no discurso que ele realizou quando tomou posse ano passado, de restaurar e reerguer a pátria, libertando-a do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica, com a nossa visão de fazer do Brasil a mais vibrante e mais próspera, e aí eu quero deixar muito claro, democracia liberal do hemisfério sul. Aqui ninguém está atentando contra a democracia, isso tem que ficar muito claro. Está aí o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? E eu queria destacar, né, a situação que nós todos temos que ver nesse mundo, né? E eu peço, olhem lá a região da Ásia, com a China. Então ali nós temos uma região geoestratégica. A China até 1840 era a maior potência mundial. Aí surgiram as guerras do ópio, a dominação pelas potências coloniais, a China afundou em guerras internas, a Segunda Guerra Mundial, invasão japonesa, etc. e tal, guerra civil, até que em 1949 o Partido Comunista assume o poder. Durante 30 anos o Mao Tse Tung ficou inventando algumas coisas lá que não deram certo, obviamente, e a partir do falecimento dele, da ascensão do grupo do Deng Xiaoping ao poder, a China caminhou até atingir a posição que está hoje como uma das principais, ou, vamos colocar assim, a segunda principal potência do mundo de hoje. E tem toda uma esfera de países, aqueles famosos tigres asiáticos, que então orbitam ao redor da China. Temos outra região geoestratégica, que é o Oriente Médio. Eterno cadinho de conflitos. É o entrechoque da civilização oriental e a civilização ocidental, é o entrechoque entre culturas, é o entrechoque entre religiões,
não é, com os mais variados interesses, e é uma região rica em petróleo. Então, isso só faz acender, não é, o conflito e tornar aquela região extremamente instável. E temos a nossa região das Américas, onde se destaca, obviamente, os Estados Unidos como maior potência mundial, não é? Ainda com uma enorme capacidade militar, tecnológica, que lhe dá, não é, uma projeção extremamente significante, vamos dizer assim. É o país que dita a regra no mundo de hoje, apesar das limitações que assolam a todos os países. Temos a África ainda para avançar, né, e sacudida por guerras civis em algumas de suas partes, e também por crises de fome, né, doenças, né, que lá ocorrem, mas que tem um enorme potencial. E a velha Europa, né, o famoso centro do mundo, que também vive numa crise hoje. A Europa vive a crise de ter atingido seu teto, ter atingido o seu limite. O Brasil e a América do Sul eu vou tocar aqui mais adiante. Então, algumas coisas que eu queria destacar desse mundo de hoje. Em primeiro lugar, o aumento exponencial do número de atores estatais e não estatais. E aí o papel dos organismos multilaterais. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, os Estados-nação eram em torno de 50, 51 Estados-nação. Hoje são mais de 200, todos com voz e voto dentro desses diversos organismos multilaterais. Então, já não é tão simples, né, a coordenação, o controle e se chegar a consentimentos. Todas as nações, por maiores que sejam, mesmo os Estados Unidos, sofrem pressões dos mais diferentes organismos e dos mais diferentes atores. E existem nações sem Estado. O Oriente Médio é exemplo claro, com a existência dos curdos, né, que estão no Irã, estão no Iraque, estão na Síria, estão na Turquia, e têm como objetivo nacional permanente algum dia terem um Estado deles, um país deles. Tá? Temos os mercados, e aí eu quero lembrar o Thomas Friedman. O Thomas Friedman dizia que nos mercados existem dois grandes grupos: os rebanhos eletrônicos e os supermercados. Nos rebanhos eletrônicos ele dividia em dois subgrupos, que eram os de chifre curto e chifre longo. Rebanho de chifre curto são os investidores, não é, nas bolsas de valores, não é, sejam grandes investidores, sejam pequenos, mas que estão a toda hora olhando para onde vão colocar o seu dinheiro. É o que nós estamos vendo agora nessa situação de bolsa de valores mundo afora. Tá? Tem o do chifre longo, são as grandes multinacionais, não é, que tem fábricas nos mais diversos países do mundo e transpõe aquela fábrica de um lugar para o outro, dependendo da situação que aquele país está vivendo. E os supermercados, que são as bolsas de valores. 23 bolsas de valores do mundo, né, controlam praticamente toda a riqueza em termos de moeda ou de papel existente. Então, e ditam a regra, independente da potência que o país seja. Pode ser os Estados Unidos, pode ser a China, pode ser a Rússia, podemos ser nós, mas nós estamos absorvidos por essa situação que se vive em relação aos mercados. Estamos numa transição econômica, do modelo de produção em massa para o modelo da economia de conhecimento, onde cada vez mais a tecnologia será importante e a quantidade de gente trabalhando não será importante. E isso reduzirá postos de trabalho como nós conhecemos hoje, e isso afeta a nossa juventude e gera insegurança. E nesse pacote há uma volatilidade do capital, muito atrelado aos rebanhos eletrônicos e aos supermercados. O capital, ele anda para onde ele vai ter lucro. O capital não tem pátria, ele não quer saber disso aí. Vivemos a revolução das comunicações. Essa revolução das comunicações se acentuou aí nos últimos 20 anos e chegou ao estado da arte com o smartphone que cada um de nós carrega no bolso
e que dá acesso à informação indiscriminadamente a todos e qualquer grupo de pessoas. Tendo ou não conhecimento, essa pessoa vai ter acesso à informação, saberá analisá-la, saberá digerir aquilo que é dito. E, senhoras e senhores, isso é independente da situação da pessoa.